Segundo Crônicas, capítulo 25. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Quando Amazias se firmou no poder, executou os oficiais que haviam assassinado seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, em obediência ao mandamento do Senhor registrado por Moisés no livro da lei: os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Amazias organizou o exército e nomeou generais e capitães para todo Judá e para Benjamim. Fez um censo e constatou que tinha um exército de 300.000 soldados de elite, com mais de 20 anos, todos treinados no uso da espada e do escudo. Também pagou 3.500 quilos de prata para contratar 100.000 guerreiros experientes de Israel. Então o homem de Deus foi até ele e lhe disse: Ó rei, não contrate soldados de Israel, pois o Senhor não está com Israel. Ele não ajudará o povo de Efraim. Se deixar que acompanhem seus soldados na batalha, mesmo que lutem com coragem, serão derrotados pelo inimigo. Deus o derrubará, pois ele tem poder para ajudá-lo ou fazê-lo tropeçar. Amazias perguntou ao homem de Deus: E quanto à prata que paguei para contratar o exército de Israel? O homem de Deus respondeu: O Senhor pode lhe dar muito mais que isso. Então Amazias dispensou os soldados que havia contratado e os mandou de volta para Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e voltaram para casa indignados. Amazias criou coragem e conduziu seu exército até o Vale do Sal, onde mataram 10.000 soldados edomitas da região de Seir. Capturaram outros 10.000 e os levaram para o alto de um penhasco, de onde os atiraram, e eles se despedaçaram. Enquanto isso, os soldados que Amazias havia contratado e depois mandado de volta atacaram muitas cidades de Judá entre Samaria e Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Quando o rei Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe os deuses que havia tomado do povo de Seir. Estabeleceu-os como seus próprios deuses, prostrou-se diante deles e ofereceu-lhes sacrifícios. O Senhor se irou grandemente e lhe enviou um profeta para perguntar: Por que você se volta para deuses que não foram capazes nem de salvar de suas mãos o próprio povo deles? O rei, porém, o interrompeu e disse: Desde quando você é conselheiro do rei? Cale-se antes que eu mande matá-lo. O profeta parou, mas o advertiu: Sei que Deus resolveu destruí-lo, porque você fez isso e porque não quis aceitar meu conselho. Depois de consultar seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou este desafio a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel: Venha enfrentar-me numa batalha. Mas Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá, com a seguinte história: Nos montes do Líbano, o espinheiro enviou esta mensagem ao poderoso cedro: Dê sua filha em casamento a meu filho. No entanto, um animal selvagem do Líbano veio, pisoteou o espinheiro e o esmagou. Você diz: Derrotei Edom, e está muito orgulhoso disso. Mas meu conselho é que fique em casa. Por que causar problemas que só trarão desgraça sobre você e o povo de Judá? Amazias, porém, se recusou a ouvir, pois Deus havia resolvido destruí-lo por ter se voltado para os deuses de Edom. Então Jeoás, rei de Israel, mobilizou seu exército contra Amazias, rei de Judá. Os dois exércitos se enfrentaram em Bet-Semes, em Judá. O exército de Judá foi derrotado pelo exército de Israel, e os soldados fugiram para casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Trouxe-o para Jerusalém, onde destruiu 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Levou embora todo o ouro, toda a prata e todos os utensílios do templo de Deus guardados por Obed-Edom. Também levou os tesouros do palácio real e fez reféns, e depois, voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel.
Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se afastou do Senhor, houve uma conspiração contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Seus inimigos, porém, mandaram assassinos atrás dele e o mataram ali. Seu corpo foi trazido de volta para Jerusalém num cavalo, e ele foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Segundo Crônicas, capítulo 26. Todo o povo de Judá proclamou Uzias, de 16 anos, rei, como sucessor de seu pai, Amazias. Depois que seu pai morreu e se reuniu a seus antepassados, Uzias reconstruiu a cidade de Elat e a recuperou para Judá. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai, Amazias. Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o ensinou a temer a Deus. Enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito. Uzias declarou guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, Jabne e Asdod. Ele construiu novas cidades na região de Asdod e em outras partes da Filístia. Deus o ajudou nas guerras contra os filisteus, nas batalhas contra os árabes de Gur e nas guerras contra os meunitas. Os meunitas lhe pagavam tributo anual, e sua fama se espalhou até o Egito, pois ele havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu fortalezas no deserto e cavou muitas cisternas, pois tinha grandes rebanhos nas colinas de Judá e na planície. Era um homem que amava a terra. Tinha muitos trabalhadores que cuidavam de seus campos e vinhedos, tanto nas colinas como nos vales férteis. Uzias tinha um exército de guerreiros bem treinados, prontos para irem à batalha, divididos em tropas. Esse exército havia sido convocado e organizado pelo secretário Jeiel e pelo oficial Mazeias. Estavam sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. As tropas de guerreiros valentes eram comandadas por 2.600 chefes de famílias. O exército era formado por uma elite de 307.500 homens, preparados para ajudar o rei contra qualquer inimigo. Uzias providenciou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas de atirar pedras. Construiu sobre os muros de Jerusalém máquinas de guerra criadas por peritos, elas atiravam flechas e lançavam grandes pedras das torres e dos cantos dos muros. Sua fama se espalhou até lugares distantes, pois o Senhor o ajudou extraordinariamente e ele se tornou muito poderoso. Quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que o levou à ruína. Pecou contra o Senhor, seu Deus, ao entrar no santuário do templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sacerdote Azarias foi atrás dele com outros 80 sacerdotes do Senhor, todos homens corajosos. Confrontaram o rei Uzias e disseram: Não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor. Isso é tarefa somente dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para esse trabalho. Saia do santuário, pois você pecou. O Senhor Deus não honrará. Uzias, que segurava um incensário, ficou indignado. Enquanto ele demonstrava sua raiva contra os sacerdotes diante do altar de incenso no templo do Senhor, apareceu lepra em sua testa. Quando viram a lepra, o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes o expulsaram imediatamente do templo. O próprio rei se apressou em sair dali, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias ficou leproso até o dia de sua morte. Vivia isolado, numa casa separada, e havia sido excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus antepassados. Seu túmulo ficava num campo próximo que pertencia aos reis, pois o povo disse: era leproso. Seu filho Jotão foi seu sucessor.